A história começa com duas crianças que estavam brincando no jardim. Um valentão chega e estraga a brincadeira, e a menina começa a chorar. O menino, Seth, fica bravo e dá um chute na cara dele, mesmo sendo bem menor que o valentão. O valentão começa a chorar, e no dia seguinte ele traz seu irmão mais velho, que é enorme para sua idade. O valentão ataca Seth, mas ele desvia de todos os seus ataques e chuta suas partes íntimas. Quando ele estava na quinta série, alguns alunos do ensino médio o levaram para uma rua secundária e perguntaram a ele por dinheiro. Ele se recusa a dar dinheiro a eles e os insulta. Um dos valentões fica com raiva e começa a atacá-lo. Ele se esquiva de todos os seus ataques e os outros riem, mas ficam chocados quando ele chuta o valentão na cara. Um dos outros valentões dá um tapa nele e ele cai no chão, mas ele se levanta e o ataca com sua caixa de lápis, fazendo ele gritar. Esse cara era o chefe desse grupo, e todo mundo tinha medo dele. Agora, todo mundo o ataca de uma vez, mas ele bate em todo mundo. Os policiais ficam confusos se realmente foi ele quem derrotou todos eles. Sua mãe chega lá e a polícia o solta. Sua mãe pede para ele não brigar nunca mais, e ele promete que não vai brigar de novo. Agora ele está no ensino médio, e havia um cara que costumava intimidá-lo por dinheiro na frente de toda a classe. Ele se controla para não revidar. Quando volta para casa, muitos carros chegam na frente de seu restaurante e alguém morreu. Sua mãe começa a chorar depois de ouvir a notícia. Ele se transfere de volta para sua antiga escola, onde uma garota o reconhece, assim como alguns valentões que ele venceu quando era criança. Seth senta ao lado de um cara que estava dormindo e achou estranho. Depois da aula, os valentões vêm até ele e tentam intimidá-lo, mas ele sorri em vez disso. Eles ficam chateados e começam a gritar com ele, mas o cara ao lado de Seth olha para eles e eles saem dali. A garota de antes olha para ele, mas quando ele olha para trás, ela evita contato visual com ele. Ela é a mesma garota do início da história. Seth parece diferente agora desde que se transferiu de escola. Quando o cara ao lado dele acorda e sai da aula, aqueles valentões tentam mexer com ele de novo, mas aquela garota entra no caminho e os impede porque ela é a representante da turma. Seth pede para ela sair do caminho e diz que, quando era mais novo, ele estava se segurando por causa de sua mãe, mas seu pai ordenou que ele não apanhasse nunca mais, então agora ele não se segura mais. Quando o cara com coração estranho, Victor, volta para a sala, tudo fica normal. Aquele cara levou uma surra do Seth e pede para o chefe cuidar dele. Ele vai bater nele, mas ele o reconhece de quando eram crianças. Seth o reconhece também, e ele tinha medo do Seth, então ele cai para trás e não briga com ele, e chama seu irmão mais velho. Seth vai encontrar sua mãe. Ele prometeu a ela não brigar a menos que alguém bata nele primeiro. Quando ele sai, alguém se curva contra ele e o chama de chefe. Quando eles chegam na escola, estavam dormindo na aula novamente. O professor de educação física os faz correr 3 voltas ao redor do campo, e o primeiro a completar não será punido. Eles começam a correr. Primeiro eles correm sem entusiasmo, mas de repente eles começam a competir um contra o outro e correm pra caramba. O professor sabia do Victor, mas ficou surpreso ao ver o Seth indo de igual para igual contra o Victor. Agora vemos um torneio nacional de luta livre, e um dos competidores era aquele cara que o Seth chutou nas partes íntimas quando eles eram crianças. Ele vence seu oponente sem suar. Ele agora estava enorme e musculoso. Seu irmão conta a ele sobre Seth estar de volta. O professor estava repreendendo-os para não dormirem na aula novamente. Ele perguntou a Victor sobre sua próxima luta. Victor também é um boxeador muito talentoso e quer se tornar profissional. No dia seguinte, o grandalhão Brock chega à escola deles, e toda a escola está em choque, até o conselho estudantil. Victor acorda e vai correr. Brock pergunta para ele sobre a aula, mas ele o ignora. Brock agarra o ombro dele, e Victor fica bravo. Eles começam a discutir, e Victor dá um soco nele e começa a socá-lo com seus movimentos de boxe, mas Brock consegue pegá-lo pelo ombro, e ia bater nele, mas o professor de educação física chega lá e para Brock. Seth estava assistindo tudo isso do vestiário. O presidente do conselho estudantil convoca uma reunião repentina sobre a volta de Brock. Aparentemente, Brock também é aluno desta escola, mas, devido a algum incidente no passado, ele não vem mais à escola. Eles descobrem que Brock está aqui por causa do novo garoto, Seth. Depois da escola, quando ele volta para o carro, aquela garota, Sophie, o vê e fica surpresa ao vê-lo. Quando ele volta para casa, todos se curvam diante dele e o chamam de chefe. Agora vemos o que aconteceu naquele dia. O homem que morreu era seu pai, um gangster. Ele perguntou ao braço direito de seu pai que tipo de homem ele era, e ele respondeu que era o homem mais forte da Coreia. Ele disse a Seth que seu pai estava cuidando dele todo esse tempo, e sua última palavra foi para ele parar de ficar apanhando. Seu chute na bunda é constrangedor, é por isso que Seth não se segura mais. No dia seguinte, o presidente do conselho estudantil, Jason, vem
vem falar com Seth e pede a ele e Victor para virem à sala do conselho. Jason pergunta a Victor se ele sabe sobre Brock. Até 2 anos atrás, esta escola era uma escola especial para atletas. O governo cuidou da escola enviando os atletas mais talentosos de todo o país, mas agora é apenas uma escola normal por causa de Brock. A escola estava um alvoroço depois daquela luta. Todos os juniores e seniores foram suspensos. Havia muitos representantes nacionais, mas Brock venceu todos eles e quase foi enviado para a detenção juvenil. O professor de educação física o tirou da situação. Ele desistiu depois disso, mas voltou para encontrar Seth. Porém Seth nem lembra dele. Enquanto esperava do lado de fora da escola, ele reconhece Sophie. Ela perguntou se ele ainda se lembrava dela, ao que ele respondeu que sim. Éramos muito próximos naquela época. Mas então Jason chega lá e ela vai com ele. Seth volta para sua empresa e seu tio fala para ele levar seu trabalho mais a sério. Não importa se ele tem apenas 17 anos. Ele conta a ele sobre os segredos da empresa, como ela é limpa por fora, mas por dentro está ligada a gangues. Enquanto estava explicando tudo isso, alguns homens atacaram seus guardas. Era o grupo Sunshine, chefe da filial. Derek não estava feliz com Seth sendo o chefe da empresa. Seth já havia quebrado o nariz dele antes, e Derek estava aqui para uma revanche. Seth fica animado para lutar porque ele estava muito mal-humorado hoje. No dia seguinte, Brock manda seu irmão levar Seth até ele. Seu irmão vai até ele e ele estava com medo dele e pediu-lhe educadamente para ir com ele para fora. Ele concorda em ir com ele ao conselho estudantil. Um dos membros fica furioso com Brock por voltar e espreitar pela escola. Então ele vai lutar contra ele com alguns alunos, mas eles foram derrotados facilmente. Brock ia quebrar as pernas de um aluno, mas Jason chega lá e pede para ele parar. Brock pede por Seth. Seth chega lá ele mesmo. Seth reconhece ele, e Brock se aproximam para lutar com ele, mas Jason entra no caminho e pede para ele não causar problemas na escola. Seth propõe que eles lutem na academia como um esporte, assim eles não estarão quebrando nenhuma regra. Todos na escola começaram a ficar loucos pela luta. Eles entram no ringue e estão prontos para lutar, mas o professor de educação física chega lá. Ao invés de impedi-los de lutar, ele dá luvas e pede que eles lutem sob as regras do MMA. Serão 3 rounds no total e 3 minutos por round. Antes de lutar, Seth provoca Brock, dizendo que é porque ele perdeu para ele quando eles eram jovens. Brock responde que é a única vez que ele perdeu em uma luta. A luta começa. Brock ataca Seth, mas ele se esquiva de seu ataque, o agarra e o chuta no estômago e dá um soco na nuca dele, o que deixa uma pessoa normal inconsciente. Brock cai no chão e todos ficam atordoados com isso. Seth estava pensando que ele já tinha vencido, mas Brock se levanta mesmo depois disso. Brock ataca Seth, mas ele simplesmente se esquiva dele, agarra seu cabelo e o joga no chão. Mas Seth ainda não tinha terminado. Ele começa a socar Brock continuamente, fazendo-o sangrar. Ele foi internado no hospital e os médicos disseram que levaria 2 meses para ele se recuperar. No dia seguinte, é legal, todo mundo estava falando sobre Seth. Todos agora estavam com medo dele e o evitavam. Victor estava com raiva de Seth porque era ele quem queria o Brock. Ele pede a Seth para encontrá-lo no ginásio depois da escola, mas ele não pôde ir lá porque tinha alguns papéis para fazer. No dia seguinte, Victor estava bravo com ele por não ter aparecido e disse que ele fugiu de uma luta. Eles começaram a lutar na aula. Victor atacou primeiro, mas ele bloqueou seu ataque facilmente. Seth esquivou de todos os ataques de Victor, mas a luta deles foi interrompida por um de seus colegas. Eles decidem continuar essa briga depois da escola. Eles estavam esperando a aula acabar impacientes e depois da aula, eles pulam no carro de Seth e vão para a academia de Victor. Enquanto eles estavam na academia, alguns bandidos também vêm lá para atacar a academia de Victor. Victor nem dá luvas de boxe a Seth e pede para ele lutar sem elas. Quando Seth tira a camisa, Victor fica chocado ao ver quantas cicatrizes ele tinha no corpo, mas decide lutar com ele mesmo assim. Eles tinham acabado de começar a briga quando o tio de Victor chega lá e fala sobre os caras lá fora. Quando eles saem, o motorista do Seth já tinha cuidado deles. Ele traz um dos bandidos para a empresa dele e pergunta por que ele atacou a academia. Eles descobriram que a academia estava com muitas dívidas e quando eles não concordaram em vender o prédio, os bandidos decidiram usar a força. Victor não veio para a escola no dia seguinte. Depois de algum tempo, ele chega no meio da aula e leva Seth com ele. Ele mostra a Seth o dinheiro que ele deu para os bandidos de sua academia. Eles discutem um pouco. Então, Seth pede a ele que se concentre apenas no boxe se quiser fazer seu pai se orgulhar e diz que, se quiser lutar, ele está sempre pronto. Sophie estava escutando escondida, mas Seth a percebe e a provoca, assegurando-lhe que não bater em ninguém da turma. Jason os vê conversando e fica furioso com Seth após ter sido derrotado por ele. Derek Pay vai encontrar Miduki Ryoshi, líder da gangue Três Cabeças Fantasma. Miduki fica decepcionado com Derek e ordena encontrar sua fraqueza. Derek lembra que tem uma mãe na escola.
escola. Cada membro do clube estava tentando recrutar Seth para seu clube depois que ele venceu Brock. Ao ver isso, Jason fica ainda mais furioso, e vai até um grupo de estudantes cheios de arruaceiros e pede a eles para cuidarem de Seth. Quando Seth passa por um beco, alguém o ataca por trás, deixando-o inconsciente. Ao recuperar a consciência, ele se vê cercado por esses arruaceiros, mas não tem medo, o que os deixa furiosos. Eles o atacam, mas ele os derrota brutalmente, mesmo sendo atingido por bastões. Ele não vacila e os ataca. Finalmente ele pede ao líder para dizer a ele quem ordenou que ele o atacasse. Depois de saber quem fez isso, Seth vai ao escritório de Jason. Jason fica chocado ao ver Seth. Seth bate sua cara em cima da mesa e pergunta por que ele fez isso, mas Sophie chega lá e Seth o deixa ir. Ele não fala nada para Sophie e a ignora. No dia seguinte, seu tio designa alguns guarda-costas, mesmo quando Seth se recusa a aceitar. Enquanto ele está na aula, o presidente da escola chama por Seth. Victor diz a ele que o presidente é tio de Jason e que o pai de Jason é o dono da escola, então ele deve ter cuidado. O presidente diz que ele causou muitos problemas e atacou o presidente do conselho estudantil, então ele está expulso da escola. Seth sorri ao ser expulso e liga para seu tio para comprar toda a escola. Em poucos minutos, dezenas de carros chegam à escola e sua gangue entra no escritório do presidente, mostrando a ele alguns documentos com todas as atividades ilegais em que ele esteve envolvido. O presidente tenta falar alto, mas é silenciado em segundo, e eles compram a escola toda. Após a aula, Jason paga novamente alguns bandidos para atacarem Seth, mas quando eles o veem, jogam o dinheiro em seu rosto e foge. Jason fica se perguntando quem ele é. Na mesma noite, ele pergunta a sua mãe por que ela não vive com seu pai, e ela diz que responderá outra hora. Depois que Seth foi embora, Derek aparece e sequestra sua mãe. No dia seguinte, depois da escola, os homens de Derek vêm pegar Seth e mostram-lhe um vídeo no qual sua mãe está amarrada a uma cadeira. Ao ver isso, Seth fica cheio de raiva e os derrota brutalmente, pedindo-lhes que digam onde ela está. Ele liga para seu tio e conta tudo. Seu tio pede para ele se acalmar, pois ele está confiante de que nada acontecerá com ela. Enquanto isso, Derek tentava entrar em contato com seus homens, mas eles não atendiam as ligações. Derek diz a sua mãe que não tem ressentimentos contra ela. Seu problema é com Seth. Quando Seth chega ao local, vê que seu tio já está lá. Ele pergunta sobre sua mãe e corre para salvá-la. Quando chega ao prédio, o que ele vê é incrível. Sua mãe derrotou todos eles e estava estrangulando Derek.